FTVU, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Grande Fortaleza, para a FGF TV. Participe do programa enviando suas sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e ainda através do Twitter, @faculdadefgf. O programa de hoje tem como tema Tutela Jurídica da Paisagem, análise dos impactos socioambientais, um tema de direito ambiental. E para falar sobre esse tema, convidamos ao programa a aluna do 9º semestre do curso de Direito da Faculdade Grande Fortaleza, Jade Caroline de Assis Brown. E ainda a aluna do 8º semestre, Gabriela Oliveira Cunha, também do curso de Direito da FGF. Meninas, sejam bem-vindas ao programa Sociedade de Direito. Hoje, tema de Direito Ambiental, Jade, um tema que foi um trabalho seu, um tema que é um artigo seu. Então, sinta-se à vontade de falar um pouco. Primeiramente, eu queria que você falasse sobre tutela jurídica da paisagem, o tema em si, o nome do tema, se pode se entender, o que é que os telespectadores podem entender sobre isso? Na verdade, foi um tema do meu trabalho de monografia, ainda não concluí o curso, mas já estou encaminhando para isso e resolvi antecipar porque encontrei esse tema, que é um tema bem polêmico. Quando a gente fala em questão de direito ambiental, a questão sempre se torna polêmica. Por quê? Porque está acompanhado o direito econômico. A gente nunca fala em direito ambiental sem ter o direito econômico. A tutela jurídica da paisagem ela é muito tratada hoje em dia no direito urbanístico, na questão das cidades. Quando a gente fala em direito de paisagem, logo as pessoas pensam na questão das cidades. E o meu trabalho, eu busquei trazer, não só nas cidades, mas também na paisagem natural. Que é como a nossa própria Constituição ela traz, ela é tratada como um bem de todos. E como um bem de todos, e como a Constituição traz, o direito paisagístico, ela também tem que ser protegida. Por que polêmico? Porque quando a gente fala de paisagem, a gente vê que existem várias paisagens por aí que estão sem utilidade. São paisagens naturais, vamos dizer, as praias, as dunas. E vem algumas empresas, porque eu tratei um tema mais curto, eu tratei da questão das energias eólicas, porque elas estão sendo implantadas na orla da praia de Fortaleza, dentre outras, e estão causando impactos nessas praias em outras regiões, certo? Então, a tutela jurídica da paisagem é exatamente isso, é cuidar dessas paisagens naturais de invasões de empresas que possam causar algum impacto, alguma deteriorização, como está ocorrendo com as dunas, que elas estão sendo implantadas em cima de dunas, ao redor de mangues e trazendo várias degradações ambientais. Ou seja, é uma preocupação no ambiental que existe. A gente falando de ambiental, a gente pensa muito mais em animais, a gente vê mais essa parte, mas a gente não vê as paisagens em si também, que para o povo, aquele povo mais antigo, o povo que é denominado nativo, é o bem maior deles, crescer com aquela vista, crescer com aquela paisagem, e às vezes para uma construção ou outra acaba que se perdendo, acaba sendo destruída ou mudada, é isso? Exatamente. No caso, eu restringi a minha pesquisa até para aprofundar mais na comunidade de Acaraú. E essa comunidade em si, ela não está sentindo tantos impactos, porque para a gente que já tem pouco, quando ganha alguma coisa, elas já se sentem felizes. E a empresa prometeu, na audiência pública, várias melhorias na comunidade, e até o que eu tinha percebido no momento era a construção de uma caixa d'água, que na época eles não tinham, e há 2 anos atrás, mais ou menos. Caixa d'água para as pessoas. Exatamente, para a distribuição de água na comunidade como um todo. Aí, dentro do projeto da audiência pública, tinha a construção, a melhoria das casas, inclusive no meu trabalho eu trago fotos e tal, de como estão as casas, porque elas são invadidas pela água na maré cheia. E até hoje estamos com 2 anos dessa eólica implantada nessa região, e até então não foi feita nenhuma melhoria além dessa caixa d'água. Então eu acredito que quando você vai degradar um ambiente, já que
se chama necessário, porque eu não acredito que quando existe uma paisagem natural, ela tenha que ser degradada, pode ser colocada em outro lugar. Por quê? Porque a energia eólica ela pode ser colocada num local mais proveitoso e sem causar degradação. Entendeu? Então, como em determinados locais existem aquela proteção e aquela proteção não é respeitada, acaba trazendo prejuízo para a comunidade e para o meio ambiente, porque as paisagens naturais são um patrimônio cultural. E como patrimônio cultural é direito de todos terem acesso a ela. E com o tempo, a gente não vai perceber isso agora, porque hoje a gente está pensando o quê? Não, vamos pegar o direito ambiental, vamos pegar as energias eólicas, que é um dos tops da energia renovável, que não causa poluição, ela só é... A instalação dela é cara, mas aí vamos colocar e vamos divulgar como sendo um benefício, como sendo uma coisa boa. Sendo que as pessoas não estão enxergando que o local onde elas estão sendo instaladas está causando, porque não é divulgado, não é visto. Só que a gente não pode tratar só da questão das eólicas, porque não só são elas que estão causando esse problema. A gente vê que na região da Prainha está sendo tomada de empreendimentos de construção. Então, quando a gente pensa na questão do direito de paisagem, a gente pode ampliar. A gente não coloca só para a questão da energia eólica. A gente trata de qualquer construção que esteja sendo colocada em área de preservação ambiental. Porque se está na legislação que ela é área de preservação ambiental, deveriam haver privilégios especiais, tanto para as pessoas que convivem com essas áreas de preservação, como para o meio ambiente em si. Por quê? Porque quando você fala, não, vamos pensar daqui a 10 anos, a gente está vendo que o aquecimento global está acontecendo e as pessoas estão querendo reduzir a emissão de gases. Só que não é só esse o problema. Quando você fala de questão ambiental, você envolve um todo, você envolve um equilíbrio. Porque meio ambiente é esse equilíbrio. Se você melhora num ponto, que é a questão da emissão dos gases, e você piora em outro, degrada o meio ambiente, qual é o benefício? Aí tem que pensar também na questão econômica. Se você tem a questão econômica, aí você tem que pensar, certo, vamos ver o empreendimento. Esse empreendimento realmente tem que ser colocado nessa área de preservação, não pode ser colocado em outro? Então é essa questão que a gente tem que debater no direito ambiental. E eu trouxe, lógico, ainda pretendo aprofundar o assunto, porque o assunto está restrito à questão da energia eólica, só que não é só esse problema. Existem outros problemas quando envolvem a comunidade, que envolvem o meio ambiente como um todo. E até para quebrar um pouco desse tabu de a gente pensar que direito ambiental é só a preservação das plantas, a preservação da Mata Atlântica, como tá tendo na mídia hoje em dia. A gente fala de direito ambiental, a gente pensa logo aquilo, a gente enxerga logo aquilo, mas a gente não enxerga essa outra parte de paisagens naturais em si. A gente pensa muito em conforto, muito luxo. As pessoas, hoje, principalmente no nosso município, Fortaleza, é bastante comum, casas na praia, com vista para o mar, porque as pessoas pensam mais no conforto em si e não pensam no ambiente, como era, como é para ser preservado. Esses dias eu até estava, a termo de curiosidade, eu estava vendo as fotos de Fortaleza, antigamente como era, beira-mar, totalmente só aquele calçadão de mar, só areia, sem as barracas, sem nada. E você vê como tem um impacto tão grande. Hoje em dia a gente cresceu vendo isso, vocês são mais jovens, cresceram vendo já os prédios, tudo. É normal, mas quando você faz um comparativo, você vê que houve uma degradação, houve uma mudança enorme. Não é isso? Com certeza. E uma questão visível, não só na questão da Praia do Futuro, na beira-mar, que hoje em dia a gente está vendo esse progresso na região da Prainha. Por quê? Porque a praia antigamente ela era era de visitação, você poderia ir, você poderia ter acesso visualmente. Você chegava lá, você parava num determinado local e você tinha acesso a toda aquela paisagem. E aquela área de preservação ambiental, não só pelas dunas, mas pela região da praia. E hoje em dia, quando você passa por lá, você vê que tanto a região das dunas estão tomadas por energia eólica, como a região próxima da praia está sendo tomada de empreendimentos de condomínios, de casas, de mansões. E, lógico, isso é visível, porque a gente antigamente ia só na região próxima do Beach Park. Agora a gente já não tem mais isso, a gente tem uma questão mais ampla. Está chegando nas dunas de pouquinho em pouquinho, está chegando nas dunas, está degradando as dunas e ninguém está fazendo absolutamente nada. Por quê? Porque o que importa é o conforto. O que importa é a questão do crescimento econômico. Que tem que haver o crescimento, que a gente tem que pensar na economia, tem, porque eu não vou dar onde é ambientalista, porque o direito não é só você pensar na questão ambiental. Você tem que pensar na questão ambiental e na questão econômica, porque as duas são um equilíbrio. As duas têm que vir pautadas na questão do respeito, porque é uma tríplice aliança, a questão econômica, ambiental e as pessoas.
tem que ver se elas estão em harmonia, tem que ver se elas estão, não estão indo de encontro uma com a outra. Porque a partir do momento que você tem empreendimento econômico que degrada o meio ambiente, ele poderia ser evitado, você já vê que não há harmonia. Se existe um empreendimento econômico que poderia ser colocado em outro local e não necessariamente naquela área de preservação, você já não tem um equilíbrio. E é exatamente isso que a questão do direito ambiental busca. Ela busca um equilíbrio entre o direito econômico e o ambiental. Porque tem que haver o crescimento? Tem. A gente tem que ver que a população mundial está crescendo. E com isso está aumentando os espaços, está aumentando. Só que a gente tem que buscar a qualidade de vida dessas pessoas. Porque daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, sem meio ambiente, com a poluição, com aquela grande degradação, como é que nós vamos ter uma qualidade de vida, um mundo cheio de pessoas, cheio de empreendimentos de luxo, como a gente vê muito, sem a qualidade? De que adianta? Eu acho que é uma questão que não como é que eu posso dizer, não é vantagem. Não é vantagem você ter daqui a 100 anos um planeta onde tem muitos imóveis, muita questão econômica, muita riqueza, dinheiro não se come, as pessoas não descobriram isso ainda. Estão deixando assim a preocupação no futuro em si, não ver o financeiro imediato, não ver o lucro imediato, mas fazer um pensamento maior no país e nos estados, nos municípios, no caso. A gente está tratando o município de Fortaleza, o município de Acaraú, como se fez na sua pesquisa. E a gente tem que ter uma preocupação mais real sobre aquele terreno, sobre aquela parte, e não uma preocupação financeira maior. Claro, equilibrando, como você mesmo falou, tem que andar em harmonia, mas fazendo esse equilíbrio, não é isso? Com certeza, o equilíbrio é que é importante. Porque sem equilíbrio não há um respeito. E quando a gente busca a questão do direito ambiental, é o respeito. É o respeito da questão econômica, é o respeito das pessoas, é o respeito de como um todo da questão ambiental. Porque a gente pensa assim, não, mas a gente fala pouquíssimo de direito ambiental, a gente fala muito de política, a gente fala muito de saúde, a gente fala... Mas se você pensar, política também tem a ver com direito ambiental. Tanto que existem vários políticos que usam o direito ambiental. Não, vamos preservar o direito ambiental, vamos buscar... Usam até a questão da aprovação do código como para serem eleitos, né? Duas coisas que estão na mídia hoje em dia, né? Existem campanhas contra o veto do código, campanhas a favor do código, e foi também a da Ideológica que estão fazendo. Pois é, então existe a questão desse código também, porque é um problema que está sendo muito discutido na questão ambiental. Por quê? Porque esse código está trazendo muitas desvantagens para o direito ambiental atual. Lógico, para algumas pessoas, que eu acredito que sejam latifundiários, né, que estão querendo que esse código seja aprovado, ele é uma grande vantagem. Agora, por isso que está um clamor social para que seja vetado o Código Florestal, né, o Código de questão ambiental. Então, não se trata só disso, se trata de uma questão maior do que essa. A gente vai discutir um pouco mais disso, vamos discutir também sobre... Quero saber a sua opinião no Ministério Público, como é que tem agido, mas a gente vai ver isso no segundo bloco, tá? Que a gente agora vai para um pequeno intervalo. Agora no segundo bloco da nossa Sociedade de Direito, hoje com o tema de direito ambiental. Estamos falando um pouco sobre a tutela jurídica nas paisagens. Gabi, você como aluno do curso de Direito da FGF, o espaço é seu, quiser fazer alguma pergunta.
Então, Jade, eu queria saber, você comentou que no seu trabalho você estudou uma comunidade específica, né? E que ela está tendo consequências, não tantos benefícios como foi prometido, né? Tem alguém assistindo essas pessoas para ter alguma solução rápida para elas? Na verdade, existem instrumentos do direito ambiental, da questão do licenciamento ambiental, que protegem as pessoas que vão ter um empreendimento de grande impacto ambiental, que é a questão da audiência pública, né? Que a empresa traz propostas para que aquele empreendimento, ele, apesar da degradação ambiental, ele traga melhoria para essas comunidades. O que acontece? Existe uma lista de coisas que a empresa, são várias coisas que a empresa prometeu para essa comunidade. Eu tive a entrevista de um senhor que mora nessa comunidade há 60 anos, o seu Milagre, que foi uma das pessoas base do que eu comentei no meu trabalho, que ele, quando foram instalados, ele não se incomoda com o empreendimento, ao contrário do que acontece com outras comunidades. Por quê? Porque essa comunidade, como eu falei, ela é bem pacífica, ela não está se incomodando, porque, como eu disse, para quem não tem nada, alguma coisa é importante. Outras comunidades que já têm um pouco mais de conhecimento, que já têm um pouco mais de sabedoria da questão do impacto, elas já estão contra, já estão fazendo motim para não implantarem mais empresas nessas comunidades. É tanto que está a previsão para 2014 de terem mais 50 eólicas implantadas, ou seja, se as que tem já estão fazendo a degradação, imagine mais 50. Então, a questão específico desse seu Milagre é que ele teria uma casa construída para ele. Por quê? Porque quando é construída a energia eólica, ele tem que ser construída uma barragem para que o mar não avance, a questão dos motores. Então, para construir uma barragem, eles acabam recuando o mar. Certo? Por quê? Porque antigamente entrava maré, não dava. Quando foi construir essa barragem, que causa uma verdadeira degradação ambiental, porque eu tive pesquisando um pouco da questão da biologia, quando você causa uma degradação ambiental, a maré vai e volta em determinadas épocas do ano. Quando eles construíram essa barragem, que não é construída só lá, é construída em outros lugares também, acaba trazendo consequências visíveis, como está acontecendo no Icaraí, em Calcaia, que está havendo um avanço do mar progressivo todo ano. É exatamente em decorrência dessa barreira. Porque se o mar não pode avançar em determinada época do ano, ele acaba avançando em outros locais onde deveria haver esse equilíbrio. Então, a empresa prometeu que haveria a construção de novas casas para essas pessoas, que são pessoas muito carentes, são pessoas que precisavam de... Porque a empresa ela não emprega de 170 famílias que eu pesquisei nessa comunidade, só 5 estão empregados. Só 5 têm acesso a emprego da questão da empresa. Então, você vai para lá, uma empresa internacional, ela se implanta lá, causa degradação. E detalhe, tem até relatos, porque ela está instalada numa determinada localidade, que em determinadas épocas do ano não pode entrar ali. Lógico, eu tive acesso, eu entrei e tal, mas dizem que em determinados locais são relatos da comunidade, de outras comunidades como um todo, que falam que eles não podem ter acesso, que eles recebem represálias dos donos das empresas. Então, é um problema que está crescendo. Então, até hoje, como você me perguntou, não foi construída essas casas, que não é só deles, são essas casas. Não houve nem investimento na educação, na melhoria dessa comunidade, porque quando você fala em melhorar, não é só, vamos construir as casas e deixar. Não, é investir também na educação, porque são várias famílias de pescadores que poderiam receber cuidar instrução. daquele município, né? Exatamente, cuidar daquele município. Já que eles estão entrando naquele município, vamos fazer com que eles abracem a causa e ajudem aquele município. Essa é a... E também não tem nenhum prazo para acontecer nada. Não, porque a garantia deles é a audiência pública. Se você me perguntar, está sendo fiscalizado? Tá, eles vão pesquisam como é que está, mas a empresa, vai ser feito. A gente entrou em contato com a empresa, vai ser feito, vai ser feito. Aquele vai ser feito, nunca faz. Né? A gente pode observar. E o Ministério Público? Que aqui, como é que vai essa situação? O Ministério Público entra como fiscal da lei, né? Para que a lei seja feita, para que a lei seja cumprida. Só que quando a gente trata de questão ambiental, se fosse qualquer outro direito, pelo menos essa é a minha visão, a gente vê que o Ministério Público é mais efetivo, né, quando se trata de defender a lei. Eu não vejo, como é uma pequena comunidade, como são um grupo de pessoas, porque qual é a grande discussão? Porque quando se fala da questão do direito ambiental, as pessoas pensam, não, mas
isso aqui está sendo bom, isso aqui vai ser um aumento no investimento, vai ser uma evolução para aquele determinado local. Então, você não pensa na questão ambiental. Muitas pessoas pensam assim, as pessoas pensam na questão econômica. Então, tem que mudar a primeira visão das pessoas, para depois mudar a questão do direito ambiental, porque a legislação existe. Agora, falta mais efetividade na aplicação delas. E é um impacto bem maior, né? Como você falou, no momento que recua a maré, também tem essa parte marítima. A parte a gente não vai entrar no mérito, mas não é só a construção. Parece que, como você está falando, é algo bem maior do que a gente pode pensar, porque fere o mar, fere coisas. Até animais que possam morar naquela área têm sido atingidos também, não é isso? A questão, como você mesmo falou, a questão de biologia, eu não entrei muito, mas eu tive acesso a algumas pesquisas de biólogos que estão pesquisando em relação a isso. Inclusive, também na questão da carcinicultura, que também está sendo muito discutida, que também é questão de direito ambiental e também traz questão de impacto ambiental. Que eu não vou entrar no mérito da questão da carcinicultura, mas também está trazendo degradação ambiental e também está sendo discutida. Por quê? Porque querem aumentar a questão do empreendimento econômico, mas tem o direito ambiental, que está sendo afetado as águas, está sendo afetado a comunidade onde vive, que precisa daquela água. Então, é toda uma harmonia que está sendo afetada. Quando você vai falar de direito ambiental, há um estudo, quando vai ocorrer alguma instalação, algum impacto de algum empreendimento, há um estudo de impactos, eles têm noção do impacto que vai causar. Então, se eles têm noção do impacto que vai causar, eles também têm que ter noção das consequências que esses impactos vão trazer. A termos de curiosidade, para ser construída, eles precisam de mão de obra de pessoas. É dada alguma chance para as pessoas da comunidade poderem também trabalhar nas obras, alguma coisa assim? Na verdade, as eólicas, para serem instaladas, elas precisam de uma mão de obra mais específica. Se você me perguntar, não, mas aquela questão dos corredores, realmente houveram pessoas da comunidade que participaram dessa construção. Mas foi uma questão de um ano e meio na construção. Depois, se as pessoas ficaram sem emprego, depois deixa como está. Se eles tivessem investido na educação dessas pessoas dessa comunidade, eles não poderiam estar trabalhando ao invés de estarem trazendo mão de obra de fora? Então, eu acho que essa é a questão de você investir mais. Se você vai trazer empreendimento, porque já estão lá, eles já estão instalados. Se eles estão instalados, eles têm que pelo menos cuidar do que eles estão destruindo, né? Por assim dizer. Existem alguns métodos alternativos para construção, já que você está mostrando um problema? No caso, a energia eólica em si, você acha que existiria algum método alternativo que pudesse causar menos impacto ambiental? Ou o impacto vai ser causado de algum jeito, de outro? Na verdade, existem chamadas áreas, porque a minha discussão é por quê? Porque elas estão sendo implantadas próximas à praia. Por quê? Porque ela traz um impacto ambiental muito grande, mas elas estão sendo implantadas por quê? Porque a potência dos ventos próximos à praia são muito grandes. E estão sendo implantadas em cima das dunas, estão sendo aterradas dunas para que elas sejam construídas. Para também a questão do potencial, lucro, né? Se elas fossem instaladas em áreas de tabuleiro, que são áreas por detrás das dunas, elas teriam uma diferença mínima de lucro. É questão que, se você for juntar, dá uma diferença, dá, não vou dizer que não dá. Mas, se você for pensar na questão ambiental, vamos colocar num local, que são as áreas de tabuleiro, são por detrás das dunas, que não vão trazer tanta tanta degradação ambiental, mas vão trazer uma melhoria na questão da não degradação ambiental. Porque não adianta haver um estudo. Para que existe estudo, então? Se você não vai trabalhar com o estudo que ocorre. Porque se aquela área de duna não pode ser construída, está na lei, não pode, área de preservação ambiental. Área de praia não pode ser construído, não pode. Como é que não pode estar sendo construído? Cadê a aplicação? De que adianta estar na lei se quando você chega lá, está lá construído, está lá degradado? Cadê a questão do desenvolvimento? Desenvolvimento sustentável, não é tanto falado hoje em dia, desenvolvimento sustentável. O que seria desenvolvimento sustentável? É você investir na economia, buscando também a questão da harmonia, da não degradação ambiental, ou pelo menos mínima degradação ambiental. Aquela questão que eu falei, se você pode evitar, evite. Se não pode, a gente já tenta buscar outros meios, outros caminhos. Então, existem meios.
Só que as pessoas estão querendo desenvolvimento rápido, estão querendo lucro certo. Enquanto as pessoas estiverem pensando só na questão do lucro, não, vamos pensar no direito econômico, economia. O meio ambiente vai ser destruído. A gente só vai se dar conta do impacto que está ocorrendo na floresta amazônica, nas praias, em outras localidades do planeta, quando as pessoas já sentem, mas como não é muito visível, com uma questão do aquecimento, então não é muito discutido. Você fala aqui, fala acolá, tal, não é muito discutido. Por quê? Porque as pessoas não estão sentindo. É igual aquela, que enquanto não mexer no meu, ainda não está me afetando. Quando começar, só que quando começar, infelizmente já vai ser, eu acredito que vai ser tarde demais. Fica um alerta aí para as pessoas que estão assistindo nosso programa, fica um alerta que prestem mais atenção, procurem o Ministério Público para realmente saber se ele está fiscalizando, porque o Ministério Público, como você falou, é fiscal da lei, isso todo mundo sabe, mas na prática, às vezes, essa fiscalização não acontece realmente. Com certeza. É isso? E fica um alerta, eu quero que você deixe um alerta aí para as pessoas que você viu, mas assim, não, em Acaraú e também aqui, mas que, tipo, a parte que causou realmente, como se diz, aquele sentimento em você, aquele sentimento de não era para estar acontecendo. Na questão do direito ambiental, ele sempre me trouxe muita preocupação. Não só por gostar da questão do direito ambiental, mas também por gostar de paisagens, por gostar de animais, como você me comentou, eu gosto desse meio ambiente como um todo. Então, trouxe a discussão, você escuta a notícia, uma notícia aqui, uma notícia ali, e ao decorrer do meu curso, eu pensei, por que não investir nessa área de conhecimento? Porque o que falta é o conhecimento, é as pessoas tornar público os problemas. Porque os problemas existem, mas quando você fala dos grandes empreendimentos, você não vai... Quem é que vai querer a mídia falando do problema que vai causar na prainha? Os empreendimentos não vão vender. Ou quer dizer, vão vender, porque tem gente que não está nem preocupado. Porque se vai ser uma comoção social, não, vamos parar, não vamos vender, então a gente... Então, me trouxe essa questão da busca do direito ambiental para que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo e haja uma preocupação e uma efetividade na aplicação das leis. Não precisam ser criadas leis mais efetivas, precisam. Mas essas leis, elas precisam ser aplicadas. Não adianta existir se elas não forem aplicadas, se elas não forem tomadas conhecimento de todos, se elas não forem realmente feitas valer, como por assim dizer. Infelizmente, o nosso tempo, o programa é curto, é um tema que a gente poderia falar várias horas, que a gente não teria um fim, porque é um tema legal, um tema discutível, é um tema um pouco polêmico, tem pessoas que são a favor, tem pessoas que não olham para o direito, não olham para a comunidade em si, não olham para o geral em si, olham mais para si, gostam daquelas construções, porque vê o conforto, como você falou, e vê o lucro. Mas é esse espaço final de vocês, se quiser deixar alguma consideração final, fiquem à vontade. Você quer fazer alguma? Ok. A questão das minhas considerações finais, eu trago um alerta da questão do direito ambiental. Eu sempre bato na mesma tecla, por quê? Porque hoje em dia a gente não está sentindo, a gente não está tendo esse problema. Mas nós vamos sentir esse problema quando esse problema não puder ser resolvido. Ainda é um problema reversível, porque a Terra como um todo ela é um organismo. Se você não cuidar, ela vai morrendo, ela vai se destruindo. E os impactos que vai ocasionar em decorrência disso é uma questão muito grande. Então, a gente só vai sentir quando não puder mais fazer absolutamente nada. Então, eu trago o alerta para a questão, vamos cuidar, vamos prestar mais atenção na questão ambiental, na questão da educação. É isso que a gente tem que se preocupar. Porque não adianta falar de direito. A gente tem que falar na educação, as pessoas. É problema meu, é problema seu, é problema dela, é problema de todo mundo. Todo mundo tem que se preocupar. Porque um dia vocês vão ter filhos, esses filhos vão ter. Que ambiente vocês querem deixar para esses filhos? Entendeu? Então é essa a questão que eu trago, esse alerta. Cuidem melhor do meio ambiente onde vocês vivem. É só esse o alerta que eu queria deixar. Quero agradecer a participação de Jage e Gabriela. Obrigado por vir. E o programa fica assim, fica aberto. As portas do programa estão abertas. Quando vocês quiserem vir, trazer temas legais para a gente debater, fica à vontade, tá bom? E assim chegamos ao fim de mais uma Sociedade de Direito. Esse programa é transmitido pela FGF TV e disponível no portal www.youtube.com/FGFIES. Envie sugestões através do nosso e-mail comunicação@fgf.edu.br ou através das redes sociais facebook.com/faculdadefgf e ainda através do Twitter @faculdadefgf
Obrigado pela audiência.